Olá pessoal, seja muito bem-vindo nesse segundo quadro do programa Mentes Brilhantes, da qual aqui a gente entrevista pessoas que causam um grande marco na sociedade judaica por todo o mundo. E hoje a gente está tendo o mérito aqui de entrevistar uma pessoa aqui também do Rio de Janeiro, que estudou em colégio judaico, teve um estudo também na área da engenharia, depois veio para Israel, fez Shuvah, ou seja, se conectou mais com o judaísmo. Hoje tem 44 anos, uma família grande aqui em Israel, casou com uma israelense que nasceu nos Estados Unidos, tem muitos livros, tem muitos projetos, uma vida realmente lotada aí de desafios vencidos. Olá, Rav Shimshon Brisker. Shalom. Muito obrigado por ter vindo aceitar esse convite. O prazer é todo meu, só você, Eliel. Se não fosse o teu convite, o meu grande amigo Eliel, eu não sei se eu teria como vir, porque eu estou cheio de compromissos e não tinha como negar o teu pedido. Obrigado demais. Teu convite, né? Obrigado mesmo. A primeira pergunta, como é que foi que você se aproximou mais do estudo de Torá e Mitzvot, né? E se você não sentiu que você estava entrando numa vida de privações, como é que foi isso? Então, primeiramente, eu sempre tive um certo contato com o judaísmo, eu fiz parte de movimentos juvenis, colégio que tinha um enquadramento também com um pouco de Torá, mas eu sentia que era muito fraco, eu sentia muito vazio ainda. E quando eu já estava pensando em fazer Aliyah, me propuseram ficar um mês numa yeshiva para me aprofundar no judaísmo, é o que eu estava querendo, estava realmente vendo que estava faltando muito essa parte, a essência da Torá. E depois de um mês, senti o gostinho do mel, não quis mais largar a yeshiva. Aí eu fui estudando, eu falei mais um mês, mais um ano. Aí eu já falei, aqui é a minha vida, quero esse tipo de vida, esse estilo com Hashem, com Torá, forte. Aí você vê que quem está perdendo é quem está fora disso. Não é que ele não está se privando de nada, ele está realmente conquistando esse mundo e o próximo mundo de uma vez só. Ou seja, são privações que no final das contas vão te trazer uma liberdade completa. Vai trazer exatamente. Exato, é um sentimento de liberdade verdadeiro que você realmente faz, você aproveita as coisas em qualidade, não só em quantidade, em qualidade. E a qualidade vale muito mais do que a quantidade. Muito legal. Vamos esquentando o motor aqui, devagarzinho. Você é conhecido pelo público e também pelas pessoas que leem teus livros como alguém apaixonado pela parte mística da Torá. Da onde veio essa conexão e também quais são as vantagens de se aprofundar nisso? Primeiramente, a gente vê que o mundo não termina com o que nossos olhos captam. Por detrás do que a gente vê tem um mundo complexo, impressionante, e a gente pode ignorar isso. A gente ignora, mas a vida vai ficar muito medíocre. Quando você faz um Shema Israel, você cumpre uma mitzvah, isso é o principal, a vontade de Hashem, é uma coisa e já vale muito. Mas quando você sabe que por detrás disso você está mexendo com toda a influência dos mundos, isso volta para a tua vida e volta para o mundo inteiro. E como isso funciona, você faz com muito mais empenho, com muito mais vontade, com amor. Então, cumprir a vontade de Hashem, a gente não sabe onde chega isso. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ficar com mais vontade de fazer melhor, fazer com mais empenho, com mais dedicação. Aí você vê que realmente essa é a grande vantagem de aproveitar mais as coisas que parecem nuances, o efeito que isso faz e como nos protege também do lado negativo. Que legal. Já aproveitando isso aí, o que despertou você para escrever livros? Né? E qual você acha que é o diferencial dos teus livros para os milhares que já existem aí também nas... Essa pergunta é muito boa e é muito difícil, porque os livros que existem são muito bons, tem muitos livros bons. Por outro lado, tem que tomar cuidado, que eu já vi também livros com muitos dados errados, pessoas que tentam explicar e que não têm realmente uma base da Torá. Sim. E eu quis trazer para o público uma forma didática, para ser uma forma agradável. A leitura da Torá, por exemplo, os livros novos de Halachá, com perguntas e respostas, e trazer histórias que tocam na nossa vida, na prática, mas com entendimento e com profundidade, e de maneira concisa e que abrangente, que pode abranger o tema de maneira profunda, mas de forma resumida. Isso foi o que eu tentei trazer para o público, para em pouco tempo conquistar sabedoria e o sentimento do tema, o máximo no aproveitamento do tempo também. Sobre Brahot, sobre escritos do feiticeiro Bilam, impressionante, Kashrut, Shabbat. Pessoal, Bli Ain Hara é uma máquina de escrever livros. E, amém, você não pode perder esses livros aí para poder se aprofundar nesses temas. Então, eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa. Rav Shimshon, pergunta aqui polêmica, tá? Com a tua permissão aqui. É verdade que teve um grupo no Brasil que abandonou a idolatria, se autodenomina Bnei Noach e hoje recebe a tua orientação? Verdade isso?
Esse tema realmente é um tema impressionante. Realmente você colocou, responder assim de maneira rápida. É verdade. É um grupo que fez um grande Kiddush Hashem. Esse foi muito trabalhado, consultado com grandes sábios da geração. Recebi realmente ajuda e orientação também de grandes sábios da Torá, de como fazer, Sim. de como averiguar o tema, e realmente foi constatado que são pessoas verdadeiras, pessoas realmente impressionantes, que estão fazendo um Kiddush Hashem no mundo muito grande. Então, realmente é verdade. Respondendo a tua pergunta em poucas palavras. Está respondido aí para muita gente que me pergunta isso aí. Passei a bola agora direto para a Rachincha. Bom, muita gente gostaria de saber agora, meditação. É kasher, é um tema judaico? Meditação depende de como se faz. É claro que é uma força muito grande, sim, é um tema que pode ser aproveitado, isso tem uma força muito grande, mas o que eu vi com os alunos da Estivá, que eu tive experiência, que muitas pessoas fazem meditação de maneira errada. Eles colocam o nome de anjos na meditação ou pronunciam nomes que são proibidos de pronunciar pela Torá. E muitas vezes a sensação que a pessoa entra e recebe vem das forças do lado da impureza que se passam por entidades benéficas, que na verdade estão se ocultando por quem eles são de verdade. Então eu tenho esse perigo. O que eu aconselho, para quem quiser uma dica rápida, um tipo de meditação que eu aconselho muito para todo mundo, é imaginar na cabeça as quatro letras do nome de Deus em hebraico, que é o Yud, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei. Imaginar isso e você se conectar com todo o coração com Hashem através do nome dele. E nesse momento, fazer um Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, com vontade de se conectar com Hashem, que não tem nada fora ele no mundo, e você recebe dele, só dele, toda a existência e a proteção. Nesse momento, a pessoa se desfaz de qualquer bruxaria, qualquer coisa ruim. Se ela consegue se conectar dessa maneira, com meditação, ela quebra toda coisa ruim que tem em volta dela. Eu já tive, Baruch Hashem, a oportunidade de usar esse tipo de meditação para me livrar de muita energia ruim que as pessoas tentaram colocar, e realmente esse tipo de meditação é aconselhável para todo mundo. Que legal. E cada vez que a pessoa faz isso, ela pode se conectar mais e mais a isso, e realmente ela vai sentir uma força muito grande. Rav, então, baseado mais ou menos no que você está falando, é como eu falo nas minhas aulas, é uma bomba. Essa meditação que é uma bomba atômica. Uma bomba atômica, de hidrogênio. Rav, tem que trazer uma segunda vez o Rav Shincha aí para explicar muita coisa de como ele se livrou de coisas bruxárias. Tem umas polêmicas aí que a gente vai pegar ele de jeito para trazer para cá, se Deus quiser. Vamos ver. Rav, última pergunta que eu estou fazendo para todos os entrevistados. Com a sua trajetória de vida, desafios vencidos, cerca de 30 livros escritos, crescimento espiritual, qual que é o conselho de vida que você pode dar para as pessoas que estão aqui assistindo? Essa pergunta é muito difícil, porque tem tantas coisas, mas se você quer um ponto que eu sinto que é o ponto que vai trazer sucesso para a vida da pessoa, que pelo menos vai ajudar muito a trazer sucesso, é ser verdadeiro. Ser verdadeiro é algo que Hashem, o carimbo de Hashem é verdade. Uma pessoa, às vezes, ela tem vergonha de falar para outra que não quer continuar um encontro, ou que ela não quer desmarcar. Em vez disso, ela simplesmente não aparece ou não atende o telefone. Seja verdadeiro, fala a verdade, o outro vai te agradecer a vida inteira, por mais que no momento cause um mal-estar, cause uma certa situação que não desejável, mas o prazer que isso vai dar depois, que a pessoa viu que você é verdadeira, que você se preocupou por ela, mesmo que a verdade nem sempre é fácil, às vezes é dura, mas é muito mais doce do que ficar mentindo e ficar se esquivando. Esse é o conselho que eu deixo, porque assim também a pessoa se costuma ser verdadeira consigo mesmo. Sim. E também começar a ver os pontos que ela tem, não se justificar em tudo que ela faz de errado. Quando alguém reclama com ela, a tendência é você também contra-atacar, claro. Em vez de você interiorizar e ser verdadeiro consigo mesmo. E começar, isso vai te acostumar a ser verdadeiro, e assim você também se aproxima da Torá, que é Emet, que é verdade, e de Hashem, que é verdade. E isso com certeza vai ser um ponto de sucesso, que vai acrescentar sucesso na vida da gente. Isso eu sinto na minha vida pessoal também. Eu tento fazer isso, e cada vez que eu sinto que eu pude fazer isso, eu senti um prazer, como fala o mel, miazetsematoca, né, do amargo sai o doce, e Bezrat Hashem, esse é o desejo que a gente consiga ser verdadeiro e se aproximar de Hashem. Pessoal, vamos colocar isso aí em prática então, como Rav Shincha. Quem sabe a gente consegue chegar, pelo menos no pessoal, aos pés aqui desse grande rabino, que é humilde, mas é o sentimento verdadeiro. É recíproco, eu também tenho o mesmo sentimento por Rav Elial, Baruch Hashem, né? Não é de... Que nada, não é de amizade pouco tempo, verdadeira. Baruch Hashem. Pessoal, com essa frase, esse conselho, fica definido o porquê que o Rav Shincha Ubisker está fazendo parte aqui do Mentes Brilhantes. Rav, eu queria começar a dizer para o nosso querido público, pessoal, Rav Shincha, brasileiro,
A gente já se conhece também há uns bons anos, somos bons amigos, e isso aqui é total interesse meu em dizer desse Rav maravilhoso que é o Rav Shinshon Brisker. Livros e livros. Livros e livros que não terminam, Baruch Hashem. Vai ter surpresa aí no meio da conversa, como vocês vão ver. E Rav Shinshon, já iniciando aqui essa introdução de um Rav importante, que as tuas palavras chegam a tantas pessoas, e agora eu vi também, graças a Deus, Rav, o canal do YouTube, né? Que eu já chamo todo mundo desde esse comecinho da conversa, Rav Shinshon Brisker é o nome do canal, aqui embaixo vai ter o link para você clicar, e você tem que se inscrever nesse canal, você vai amar. Rav, eu começo a te perguntar o seguinte, como você sente, né, essa forma de revelar a tua sabedoria através de livros? Como é a tua ligação com a escrita de livros de Torá, Rav? Então, graças a Deus, eu tenho um espaço onde eu posso me expressar exatamente como eu gostaria que a mensagem como ela deveria chegar ao público, porque em cada geração tem que ter uma certa adaptação para o público, para chegar até o coração das pessoas, as mensagens que são com a mesma essência, ser fiel à essência original, porém com palavras que fiquem no nível da geração, não no nível que é mais baixo ou mais alto, mas no estilo da geração que ela pode captar melhor, com mais entendimento, conceitos que são abstratos muitas vezes, levar até um público. E começou com um tema que me atrai muito, que é o tema do misticismo, porém não com uma visão grosseira do misticismo, e sim com entendimento para saber e entender o que tem por detrás do mundo que a gente vive, para nos relacionar com ele de maneira correta e não procurar essa falta espiritual em qualquer lugar que causa muito perigo para a nossa alma. Rav, aproveitando essa conversa aqui, que com você sempre acaba sendo mais do que natural e me dá vontade sempre de te perguntar e falar coisas e te perguntar coisas. É interessante, Rav, que você falou dessa questão, né, de se aprofundar no misticismo judaico sem ser de uma forma grosseira. E também a gente vê, por outro lado, o misticismo judaico sendo utilizado, às vezes, de uma forma um tanto banalizada, né? Na internet, por exemplo, é muito comum, do nada aparecer uma foto com nomes sagrados, quer dizer, uma coisa muito jogada, muito solta. Você acha que, através dos conceitos que você ensina no livro, você consegue também trazer essa consciência das pessoas da importância e o temor que tem que ter com esse conceito, com os assuntos? Eu tento, por detrás do que eu escrevo, tem um espírito que eu tento também transmitir da importância e da reverência que tem que ter com esse estudo. Uma pessoa que usa disso realmente para fazer, como é hoje em dia muito comum, propaganda, dinheiro, honra, domínio, passar ideias pessoais e interesses políticos, ele está como profanando a santidade da Torá. É muito grave. Então pelo que eu vi, tem muita deturpação nas ideias também. Uma vez que a pessoa não se conecta com Hashem e tenta ser fiel, inclusive eu vou falar para vocês que tem uma entidade, como o Zohar escreve, que o Deus criou uma entidade especial para as pessoas que começam a estudar e explicar esses temas, que confunde a cabeça delas, para proteger a Kabbalah verdadeira, para proteger a espiritualidade da Torá, a verdadeira, para não ter acesso ao público de uma maneira, como eu falei, profanando ela. Então, essa entidade embola a cabeça da pessoa e ela fica meio perturbada. Eu já conheci pessoas assim, isso é muito perigoso. E eu tento transmitir isso. Pelo contrário, é um mérito poder estudar esses temas, mas tem que ter com base e tem que ser fiel e se submeter à vontade de Hashem e não você interpretar e criar uma espiritualidade alternativa que não é real. Pode ser atrativa, mas não é real. E quem usa disso para realmente se propagar, para ganhar dinheiro, para o domínio nos outros, ou propagar as ideias das pessoas, como eu falei, é um pecado muito grande, porque ele está deturpando a vontade de Hashem e está usando algo tão sagrado para objetivos muito pequenos, muito materiais. Rav, é interessante, né? Porque você falando isso mostra, né, a realidade. Você está resumindo em poucas palavras, né, a realidade que a gente se encontra hoje, né, Rav, em relação à facilidade que se tem de se deturpar temas que são difíceis de compreender e transmitir. E já que eles são muito longínquos, de certa forma, então fica um tanto fácil a pessoa
misturar e ficar até um tanto perturbada e ainda parecer que com isso ele está sendo elevado, ele está ali mandando bem, ali falando alguma coisa da Torá. Isso é perigoso, né, para a gente? Exatamente, exatamente. Tem inclusive um profeta que fala que no futuro vai ter fome, mas não fome de pão, e vai ter sede, não sede de água, vai ter sede de escutar a vontade de Hashem. E está no meio das maldições no final dos tempos. E, na verdade, isso não é uma maldição, isso parece que é uma bendição, vai ter fome espiritual, vai ter a vontade. O problema é que, quando tem fome, o pessoal come coisa estragada e não percebe que está estragada. Quando tem fome, o pessoal não tem o discernimento saudável. Então, as lojas abrem, as pessoas oferecem todo tipo de espiritualidade e as pessoas vão ser atraídas porque estão com fome espiritual e acabam entrando no labirinto que muitas vezes não tem como sair dele. Eu, inclusive, escutei uma vez uma aula que um aluno me mostrou na Yeshiva, quando eu era Rosh Yeshiva, no Shareidat, me mostrou uma aula para ver se esse rabino é bom, cabalista. Eu comecei a estudar, comecei a escutar a aula dele, em 5 minutos eu escutei também temas que são idolatria, também interpretação da Torá, não como Alahá. Ele chega, inclusive, à heresia dentro da Kabbalah, afastando as pessoas de Hashem no estudo da Kabbalah. Eu mostrei para ele, apontei vários erros. Eu falei, não tenho mais como escutar porque me dá dor das pessoas que seguem ele, que estudam ele. É uma lástima. Infelizmente. Então, nos meus livros eu tento, como você perguntou antes, e eu tento passar essa reverência e essa ideia, e tudo baseado em fontes, para realmente trazer conceitos verdadeiros. Cada conceito que a pessoa capta verdadeiro é mais uma conexão eterna com Hashem. Esse é o meu objetivo, trazer essa oportunidade para as pessoas. Uma vez que eu tive acesso aos livros e a esse estudo, eu organizei eles, também trazer o mérito disso para o benefício público. Muito legal. Rav, eu estou aqui digitalmente, né, nas mãos, nessa formação aí de uma bomba, né, que está vindo positiva de Torá, direto aí do Rav Shimshon Brisker. E eu estou me sentindo um sortudo aqui, porque eu já estou podendo aqui digitalmente balançar o dedinho e passando as páginas e vendo aqui maravilhas de conceitos de Torá sendo explicadas. Rav, você gostaria de falar um pouquinho sobre que bomba é essa que está para chegar aí, possivelmente, né, para a leitura de muitas pessoas, e o que você acha que vai acrescentar ao público esse estudo? É impressionante. Esse livro, Os Bruxos Estão Mortos, é um livro muito forte. Eu vim coletando experiências de mais de vários anos e casos que eu participei de pessoas que me relataram. E eu fui anotando e eu fui explicando pela Torá o que acontece nesses lugares, nos lugares que eles participavam, nos terreiros, na bruxaria, em vários tipos de lugares que eu não gosto de falar o nome também. E eu não sabia exatamente como expressar isso para o público, eu não queria, como se fosse uma apelação, falar desses temas. Por outro lado, Rabino Elial, todo dia praticamente eu recebo mensagens de pessoas pedindo instrução, como é que eu faço. Meu pai se envolveu com isso, na minha casa está acontecendo coisas. Quando eu era criança eu mexi com isso e de noite eu estou vendo vultos. Eu vou te falar, tem casos que é imaginação. Você, com o tempo, você tem o discernimento de saber quando a pessoa está contradizendo os conceitos espirituais, com medo, pode ser até uma doença, um distúrbio mental. Às vezes é misturado, uma vez que a pessoa já tem essa abertura então de imaginação, então essas forças também se aproveitam para se expressar para ela. Tem uma mistura, é mais difícil de discernir, mas tem casos que, na minha opinião, não tenho dúvida nenhuma que é verdadeiro, por mais que eu não sou testemunho, mas pelo que eu escuto e pela coerência de todos os casos e tudo de acordo com o Zohar, com os livros da Torá. Então, por exemplo, posso contar um exemplo? Por favor, Rav. Manda Uma bala. vez antes de eu casar, esse caso também, eu tenho uma alusão nesse livro, eu trago desse caso uma alusão no livro, de um dos personagens. O que eu fiz? Eu peguei vários casos verídicos, todos os casos verídicos desse livro, praticamente todos eles são verídicos, todos que eu trago no livro. Eu juntei todos eles numa história só, para ficar uma história forte, e uma história que expressa a realidade de muitas pessoas que eu vi que estão passando por isso, inclusive hoje em dia, que já estão conectadas e já estão querendo se desconectar, e estão no labirinto espiritual, como eu chamo isso. E esse livro vem expressar todos os passos de uma pessoa, como entra e como ela
tem a chance, por mais que é muito difícil, como sair disso. E é uma luta que eu trago nesse livro, que envolve também temas de reencarnações passadas, etc. É uma montagem de várias histórias em uma história só, todas elas baseadas em casos reais. É impressionante, porque realmente eu dei para algumas pessoas ler para ver se tinha algum comentários. As pessoas realmente ficaram bem impressionadas. É uma história que dá o que pensar. Então, meu objetivo com esse livro foi trazer, através de uma maneira mais real, que aproxima das pessoas dos casos que eu escutei. Eu vou contar a história, não esqueci ainda que eu comecei. Aproximar as pessoas de uma maneira prática, porque tem conhecidos, tem familiares, ou ela mesma já participou, ela quer se liberar disso, ela quer se afastar dessas coisas. Então, uma maneira que ela pode sentir alguém que está passando essa aflição e o que ela faz e como ela se encontra, e revelando por detrás, ele vai revelando os segredos que tem por detrás disso tudo, com entendimento. Aí é tudo baseado, os conceitos, na Torá. Então fica um estudo de Torá na prática, como as pessoas passam por isso, o que elas estão se envolvendo e como elas se liberarem disso também, com muito esforço e com as dicas que tem no livro. É solução para ajudar pessoas também que estão nisso, a pessoa se também poder ela fazer um trabalho também para se proteger, se tem alguém ameaçando ela, para ela ficar imune a todo esse tipo de ação. Vou contar rapidamente o caso que eu comecei. Uma vez, antes de eu casar, essa história aconteceu há 23 anos atrás, mais ou menos. Eu estava na Yeshiva, chegou uma pessoa do Brasil, e eu perguntei o que ele veio fazer na Yeshiva. Ele falou que estava fugindo de vultos. E eu falei, como assim? Ele falou que ele mexia com esses centros que mexem com espíritos, e à noite ele começou a ver vultos, ele não conseguia mais dormir, e assim ele fugiu para Israel. Eu perguntei, e ajudou você a vir para Israel? Porque Israel tem uma proteção, tem uma espiritualidade especial. Ele falou que ajudou muito, mas sempre quando ele vai dormir à noite, ele aparece para ele certas entidades que ele mexia lá no Brasil, tentando seduzir ele para voltar, para mexer com essas coisas, para voltar a se associar a elas no Brasil. Eu tenho uma alusão dessa história no livro também. E ele me contou que uma vez que eu estava andando com ele na rua, ele falou, olha, tem uns vultos nos seguindo na rua. Estava nas ruas de Jerusalém, onde a gente morava, lá em Sanédria. Aí ele falou para mim, tem 2 vultos nos seguindo. Aí eu falei, você é meu amigo, mas perdão, estão seguindo a você, não estão seguindo a mim, não. Aí eu fui para o outro lado da rua, eu me afastei dele. Aí depois ele me contou como ele despista os espíritos, que ele entra no banheiro, e no banheiro, quando ele sai, os espíritos ficam presos no banheiro. É interessante que no futuro, quando eu estudei esse tema, eu via fontes que falam que eles se atraem para banheiro, porque o banheiro é um lugar onde tem impureza, e como eles são forças da impureza, eles se juntam com a impureza do banheiro, eles não conseguem sair de lá. E assim ele, na prática, percebeu que isso faz. Então, esse é um tipo de dados que eu vejo que tem uma coerência. Mas tem várias histórias dele, e todas elas eu vi que tem realmente coerência. Interessante. Então, esse é um caso. Eu trago a alusão dele no livro, desse caso. Eu coloco ele no meio das histórias também, os conceitos que eu vivenciei com essa pessoa também. Que demais, Ravo, que demais. Ô, Ravo, se a gente, né, der uma olhada, são dezenas, né, de situações diferentes que são colocadas aqui no livro, né, desde o Moller, da questão da idolatria, a ligação com moscas, a pele, né, problemas de pele, micose. E uma das coisas que mais assim, me chamou a atenção, Rafa, tenho certeza que chama a atenção de todo mundo, é a ligação com a ideia da serpente, da couraça, o couro da serpente. O que você poderia falar um pouquinho sobre essa ideia? Porque muita gente tem medo, por exemplo, falando aqui de uma forma geral, sonhar com cobra. Por outro lado, ela representa, né, o símbolo da medicina mundial. Por outro lado, tem a nossa fato, né, da história da humanidade com Adão e Eva. E também tem essa questão da impureza. O que você poderia falar um pouco sobre a serpente dentro da Torá? Interessante que a serpente, como você colocou, já começa desde a primeira prova. A serpente, num nível mais profundo, é uma expressão da própria força de impureza, que ela queria pegar o lugar do primeiro homem. Depois, ao longo da história, sempre a gente pode ver que quando vai chegar vai completar a história, vai chegar no final da história,
vem uma prova difícil, que é outra vez a serpente transvestida como bezerro de ouro, como aconteceu também em cada situação que a gente vê no Tanar, que o povo está para chegar no final, no concerto final, e a serpente quer pegar o lugar, e ela também se transveste em Esav, e ele quer pegar o lugar de Jacob, ele quer pegar as brahot de Jacob, e até hoje em dia a gente vê essa luta de pegar o lugar do povo de Israel, que em cada geração isso se expressa de outra maneira. O couro da serpente, é interessante que você perguntou por que a gente vê que a serpente é usada na medicina, ela traz a cura. A resposta disso está no Zohar. O Zohar ele fala que não existe nada que Deus criou que é ruim. Por mais que a coisa é ruim, ela tem um objetivo por detrás que é para o bem. Deus não cria nada com um objetivo que é ruim. E justo essa expressão do mal é onde vai trazer a pessoa se supera com as dificuldades, com o aparente mal, e aí ela traz o conserto, ela traz o bem. Você vê que do próprio mal saiu o bem. É uma alusão que a própria serpente, quando Deus criou, está dizendo na Torá, quando ele criou as forças da impureza, ele fala e viu que era muito bom. A gente acha que é ruim. Deus chamou de muito bom, porque se não tivesse o lado ruim, não sei como as instituições falam que o mal e o bem estão lutando entre eles. O mal e o bem lutam só a nível de cenário, mas Deus é o diretor. Ele pode apagar o bem, como o Maurício de Souza pode apagar lá o Cebolinha, quando ele reclama com ele, fica quieto se não te apago. Não é que ele vai brigar com o Maurício de Souza, então ele apaga ele. É um exemplo lá que uma vez eu me lembro que eu vi uma historinha que ele apagou lá, apagar o Cebolinha. Então essa é a ideia. Quando Deus não quer que o mal exista, ele acaba com o mal no mesmo segundo. O que Deus não quer não acontece. Não tem essa briga do bem com o mal a nível de Deus contra as forças do mal. Isso tudo Deus criou como diretor que cria um vilão, que luta com o herói. Ele não precisa botar o vilão na história, mas ninguém vai ver o filme. Porque se só tem um herói no filme e tudo está bem, ninguém vai pagar para ver algo que está tudo florido e acabou. A história está a vida de uma pessoa que não aconteceu nada. Nada de perigo, nada de situação com alguém que ameaça ela e como ela se salva. É a mesma coisa a nível espiritual. Se não tivesse provas, não teria valor as nossas ações. Seria como os anjos que sempre fazem a vontade de Hashem. Deus quis criar um bem especial. Esse bem, ele precisa do mal para atrair ele e ele tem que se superar para afastar o mal. Então, da própria serpente vem a cura. Do próprio veneno da cobra se faz a vacina contra o veneno dela. E o Zohar fala de toda doença que existe no mundo tem uma cura dentro da própria natureza, dentro das próprias ervas, porque a raiz do mal é o bem. Não existe nada. Então, de onde vem o mal? Lá está o bem, na verdade, oculto dentro desse mal. Essa é a ideia. Agora, a serpente da cobra, você vê que a cobra ela troca o couro. O couro fica e ela vai embora. O couro ficou uma coisa morta. A pessoa que se conecta a ela, na verdade, eu comparo um livro como o couro da cobra, porque, na verdade, essas forças não estão interessadas em ajudar a pessoa como aparentam. Elas estão usando a pessoa e vão deixar ela sem nada, no final das contas. Então, é o couro da cobra, o couro da serpente. Impressionante, Rafa. Impressionante essa explicação e ver quanto isso, imagino que também te empolgou a escrever, o quanto isso deve estar conectado, Rafa, com a nossa geração, com dias para esperar o Mashiach, o dias para esperar a nossa Geulah Shlemah, a redenção completa. Você acha que o ato de você ter escrito esse livro também está conectado a isso, Rafa, de alguma forma? Vinda de Mashiach, a preparação do mundo para uma coisa melhor? Totalmente. Olha, eu vou te falar, eu vou revelar, não só para você, porque isso está sendo filmado para um público mais amplo, que eu me arrependi várias vezes durante o livro, por mais que eu investi muito pensamento, muito estudo para escrever de uma maneira que fique agradável e uma história atrativa. Eu cheguei a consultar rabinos que eu conheço, que têm profundidade de entendimento impressionante, falando que eu quero desistir, está me ocupando tempo, eu quero estudar Torá, eu sinto que talvez é Bitul Torá, estou me abdicando do estudo muito tempo para escrever esse livro, e eles não falaram para não parar. Não para. O que você está escrevendo é necessário justamente para isso, para a preparação
de muitas pessoas para se desvincularem dessas forças, para deixarem essas forças e se conectarem com a Hashem, ainda mais na nossa época, que é a época que está prestes à revelação final. Quem está preso a isso não tem como se conectar a Hashem. A Hashem vai se revelar. Eles vão ficar presos a isso. Deus nos livre. Bom, Rav, como a gente estava comentando, né? Então, a minha pergunta que fica, Rav, no ar é o seguinte: como é que você vê, né, essa ligação, ainda mais desse tema, desse livro que você está colocando tão bombástico, com a tão esperada vinda de Mashiach, do Messias, né, com a redenção completa por Hashem, que a gente está vendo tantos sinais na nossa geração? É uma pergunta muito interessante, porque justo no decorrer que eu estava escrevendo esse livro, nesse período, eu senti várias vezes a vontade de parar. Estava me exigindo muito tempo, dedicação, pensamento, e eu estava sentindo que eu estava fazendo essas custas do estudo da Torá. Eu me consultei com rabinos especiais, que têm pensamentos muito profundos, e eles falaram para não parar de forma alguma, que esse tema é necessário, porque qualquer vínculo com essa força, isso pode fazer com que a pessoa fique desqualificada para realmente, na revelação final, de poder participar dela de maneira construtiva e participar de maneira que ela vai usufruir disso. Então, ele falou para continuar escrevendo. E ele foi me falando que é importante, justo para a preparação para essa época que está para ter a revelação, preste a revelação, esse tema é um tema fundamental de desvincular, desconectar a qualquer tipo de idolatria, de impureza espiritual. E eu podia até aqui lançar uma ideia. Eu posso ter essa ousadia de te colocar uma ideia para o futuro próximo. Manda bala, Rav, vindo de você, manda bala. Eu acho que seria muito importante, e ninguém melhor do que você, fazer um curso sobre esse tema de preparar as pessoas para receber o Messias, porque realmente é um tema necessário na nossa época. Você é uma pessoa que eu tenho orgulho de ser teu amigo, uma pessoa que realmente sabe se expressar, sabe, as pessoas gostam de você, você é muito querido, todo mundo que eu conheço gosta de você. Desculpa que eu estou falando, eu sei que você é uma pessoa encabulada, mas eu estou fazendo isso porque eu acho que realmente é importante. Eu acho que eu estou lançando aqui em público, desculpa que foi sem te preparar previamente, a fazer um curso. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, já tem vários Baruch Hashem projetos, isso também exige investimento e pessoas que trabalham em torno disso. Eu sei que o custo é muito grande. Eu acho que você é a pessoa ideal para fazer esse curso, Eliel. Eu acho que você tem a obrigação, inclusive, de fazer, porque tem muitas pessoas boas, ingênuas, que podem realmente estar querendo e procurando essa conexão verdadeira com a Hashem. Infelizmente, hoje em dia, no mercado, tem muitas pessoas que muitas tentam também ajudar, mas não sabem exatamente como, ou pessoas que não sabem se expressar, ou pessoas que realmente têm muitos interesses alheios também. Eu acho que você tem essa obrigação. Você tem um público maravilhoso, grande, o pessoal que gosta de você. Eu acho que você tem essa obrigação, mas eu vou te botar em outra cilada agora. Mas é bom que tem as coisas aqui improvisadas. Sim. Fazer um preço camarada para todo mundo participar. Todo mundo, para chegar em milhares de pessoas com um preço simbólico para todo mundo poder participar e ninguém falar, olha, não posso, porque realmente é um tema que quem não entrar vai estar perdendo. É a chance. Nós estamos prestes à revelação. Não é brincadeira. É a chance, a oportunidade de abrir canal para muita gente ter uma conexão mais verdadeira e melhor e mais limpa com a Hashem para a eternidade. Rabino Eliel, você tem essa obrigação, na minha opinião, de abrir esse curso urgente, porque não tem muito tempo e que, se Deus quiser, milhares e milhares de pessoas vão participar desse curso, porque é necessário. Sim, sim. Desculpa. Então, eu tenho duas saídas, né, Rav? Uma mais fácil, do estilo carioca, que é cortar essa parte do vídeo. E tem a mais, tem a mais difícil, que é manter a gravação, mas manter que eu vou ficar em cima de você, Rav, para a gente, de algum jeito, juntar forças, porque eu acho que você está certo, primeiramente, agora, falando com o máximo assim, de seriedade, você está totalmente certo, acho que há essa necessidade.
há muita confusão no mundo realmente, e através desses estudos, né, de como se preparar para a Mashiach, a gente pode discernir, né, o bem do mal e fazer esse birur, né, essa peneira maravilhosa. Inclusive, Ravi, de verdade, eu vou pegar isso para mim como uma importância para ser colocado em prática, ainda mais vindo de você, Ravi, o que você me disse agora, sem dúvida, eu vou colocar com muita seriedade para pensar e desenvolver, inclusive pensando com você e a gente falar bastante também no privado para pensar em ideias, formas de poder realmente trazer a luz da Torá para o mundo com o máximo de força. E eu aproveito, Ravi. Eliel, você é uma pessoa que é incrível, você é uma pessoa que todo mundo que eu conheço, todo mundo te acompanha, todo mundo gosta de você, as tuas palavras só saem do coração, você realmente sente o que você fala, você não quer vender interesses e ideias, você fala realmente o que é a verdade. Então, alguém como você tem que fazer esse curso. Você tem acesso ao público desde a pessoa mais simples, a pessoa mais complexa, desde o Bnei Noach que quer cumprir o mínimo só para ter a conexão com a Hashem e não estar conectado com as forças da impureza, com o Bnei Noach que estuda o dia inteiro. Você tem com os Bnei Anusim te assistem, também os Balei Tshuvah, judeus laicos, judeus religiosos, ortodoxos, os ultra-ortodoxos, e todo mundo curte as tuas palavras, porque você fala do coração e a verdade é igual para todo mundo. É para todo mundo, a verdade é a mesma. Então, não tem ninguém melhor do que você para fazer esse curso. Desculpa, é bom que eu sou teu amigo, que eu sinto a vontade de falar dessa maneira. Não sei se alguém que não é amigo tem essa ousadia de falar dessa maneira. Sim. Então, não tem jeito. A primeira solução do carioca, vamos descartar. Isso é uma ideia vinda de você, tenho certeza que é boa e importante. Aproveitando, Rav, quero te perguntar, tantos livros que você tem, que a gente falou desde o Mentes Brilhantes, né? E também agora com essa bomba aí que está para sair, né? Está até aqui escrito aqui em cima, né? Os Bruxos Estão Mortos, que é impressionante o que eu já li desse livro. Tem já mais ou menos quando vai sair, mas o principal, como as pessoas fazem para adquirir os teus livros? Olha, obrigado por estar perguntando isso, porque realmente muitas pessoas perguntam. Projeto Noaísmo Info, que nada mais é outro nome do site Bnei Noach, a fé original, Noaísmo Info. Então eu aconselhei a ele a abrir uma livraria virtual. Ele acatou a ideia, se Deus quiser ele vai estar abrindo uma livraria virtual, assim ele vai poder botar numa prateleira virtual meus livros para quem quiser e estiver procurando. É engraçado que uma vez uma pessoa veio me contar uma história, para mim que era a história de um dos livros que eu escrevi. Eu tenho que escutar e me controlar para falar. Viu no meu livro? Não, mas é interessante. Que legal! Realmente com os benefícios que as pessoas, com as histórias e com os conceitos que é trazido de uma maneira mais dinâmica, as pessoas adquirem esses conceitos para a vida, para a prática da vida delas, e elas ficam pessoas com conceitos, outro conceito, é outra conexão. Eu tenho certeza também que esse curso que você vai fazer, né? Que já está preparando esse curso, ele vai fazer essas conexões com as pessoas. Quem se relacionar com esse tema estando preparado é outra coisa. É só curtir. É só curtir. Vai de camarote ver a vinda do Messias. Vai participar e vai curtir, vai usufruir dessa luz, como o Talmud fala. As pessoas que estão preparadas vão usufruir da luz. As pessoas que não estão vão se incomodar com essa luz. Porque a mentira não suporta a verdade. Eles vão embora junto com a mentira. É a oportunidade de estar abrindo o mundo vindouro para muita gente, ou aprimorando o mundo vindouro de muita gente. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê pelo mercado, como eu falei, da sede e da fome, então tem muita confusão. Precisa de alguém como você para fazer isso e realmente focar. Hoje tem que focar nos pontos certos e ter Lechem Shamayim, como fala, né? Em vontade de propagar o nome de Hashem no mundo e não propagar os interesses próprios da pessoa. E você é a pessoa indicada para isso. Então, se Deus quiser, isso vai acontecer. E aproveitando, né, para dizer para todo o nosso querido público que está assistindo, pessoal, aproveitem, como a gente falou no começo também da nossa conversa, entra no canal do YouTube do Rav Shimshon Bisker, um canal recentemente novo. O nome do canal é Rav Shimshon Bisker. De qualquer forma, vai ter o link aqui embaixo para você clicar. Obrigado. Também foi um aluno meu que abriu isso, também por ele pedir para mim, para transmitir para as pessoas, ter um espaço onde eu posso falar sem estar com os critérios de uma instituição ou de uma estivá, porque às vezes eles não querem se colocar em falar temas polêmicos.
E eu acho que é importante também os temas polêmicos serem colocados e falados. Então, o espaço. E realmente, se tiver agora com essa divulgação, então vai ficar mais conhecido um pouco, porque não tem nenhuma divulgação. E está lá registrado, as aulas estão registradas, e aos poucos as pessoas vão vendo. Mas é um espaço para falar a verdade, inclusive, dos temas polêmicos, que muitas vezes você não quer falar em nome de uma instituição, porque senão pode causar prejuízo para ela, ou perseguições. E lá eu sinto a vontade de falar o que eu acho, o que é o correto, sem nenhum tipo de limitações, somente com a verdade e com a Hashem. Pessoal, baseado nisso aí, no que o Rav disse, entrem aqui. É muito fácil, você clica em inscrever-se, você já está dentro. Se você puder do lado ativar o sininho, melhor ainda, que você recebe uma notificação no seu computador, celular, quando o Rav botar um vídeo novo. Chama todo mundo à sua volta para se inscrever. É um rabino assim que tem muito a oferecer. Eu acho moralmente obrigação. Eu já estou inscrito no canal. Eu já estou inscrito no seu canal há um tempo, já assisti vários shiurim e acho que é obrigação a gente estar aprendendo Torá de fontes como a sua. Rav, eu fico apenas emocionado e muito, muito feliz de ter aceitado esse convite para a nossa conversa, Rav. De verdade. Legal. Antes, já que você me elogiou, eu quero também te elogiar. Eu me lembro quando estava no Estival, quando eu estava no Estival, eu ia entrar nas tuas aulas para assistir um pouquinho outras aulas. Você é rabino lá do Shareidat, e eu ia assistir um pouco das aulas para ver como é que estava, e eu não conseguia sair da tua aula. Eu não conseguia sair. Eu tinha reunião, eu não conseguia sair. É o contrário daquele espírito que entra no lugar com impureza, ele não consegue deixar. Como eu procuro a Hashem e a Torá, eu entro na tua aula. Eu me lembro que eu entrava na tua aula, eu ficava lá até o final, eu não conseguia sair da tua aula. E Baruch Hashem, a aula de alto nível. Baruch Hashem, tivemos esse mérito. Obrigado pelo carinho, pela humildade sempre, Rav, que é tão verdadeira, estampada em você, 100%. E eu quero, Baruch Hashem, agradecer também a tua estadia aqui com a gente nessa conversa, Rav. Agradecer também a todo o público. Não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas, né? Torá pura, fontes verdadeiras, um pouquinho aqui do spoiler, como é falado hoje em dia, né? Ou seja, um pouquinho do que vai estar nesse livro que vai sair, que é Gotas de Oceano, perto do que eu já olhei no livro. Está forte mesmo, esse livro está bem forte, está muito forte. Só quem realmente estiver lendo esse livro vai entender a profundidade disso, e eu espero que com isso também já esteja 1000 vezes mais fortalecido, blindado espiritualmente, forte, e que Bezat Hashem, Rav, só tenho te agradecer. E aproveito para pedir, Rav, uma bênção sua para o projeto Orar com você, para continuar crescendo, porque eu tenho certeza que uma bênção vindo de você, Rav, vai acontecer de imediato. Olha, eu dou uma bênção, mas com a condição que você também me dê uma depois. Aí a gente troca a bênção. Eu desejo que a Hashem realmente continue te iluminando cada vez mais e mais, para você conseguir ainda trazer a verdade a tempo para mais e mais e mais pessoas, e que você possa realmente transmitir a vontade de Hashem pura, como você sempre tenta fazer, e continue fazendo, que as pessoas realmente consigam usufruir dos teus projetos e que eles cresçam, que tenham, se Deus quiser, patrocinadores, pessoas que te ajudem, porque realmente muitas vezes eu já participei de conversas que você queria fazer projetos e trazer para o público novos temas e você não tinha financiamento para isso. Então, que a Hashem te dê os canais corretos, pessoas que te ajudem e que você possa realmente estar sempre trazendo cada vez mais a luz de Hashem, trazer o amor de Hashem para o público, como você sempre faz. Muito, muito, muito sucesso para você e para toda a tua família e para todos os que te seguem e te acompanham. Amém, Rav. Depois desse vídeo eu vou sair para comemorar. Rav, e aproveito também para desejar para você tudo de bom, tudo que você peça para Hashem, ele diga só sim. Porque o que você pede para Hashem, Rav, eu assino embaixo que é bom e é maravilhoso para que desça por esse mundo como decreto doce. Obrigado, Rav, por você existir. Obrigado por ter uma amizade tão doce com você, Rav. Sou teu fã. É recíproco. Até hoje eu lembro num Purim, quando a gente esteve junto, a abração que a gente se deu numa festa de Purim, que é um dia que a verdade se revela. Eu fico muito agradecido a Hashem pela nossa amizade e que possa desse vídeo sair muita Torá doce como o mel e possa dessa forma consertar tudo que é necessário no mediante ao que a gente conversou.
generação, que essa seja, que isso aconteça realmente e que a gente possa realmente juntos também dar aquele abração com a luz de Hashem brilhando para todos nós, para toda a humanidade, em breve. Tudo de bom. Amém. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Rav, muito obrigado e que Bezat Hashem a gente possa ter mais conversas como essa que só somam e adicionam e iluminam o mundo. Muito obrigado, Rav, pela sua estadia aqui com a gente. Tudo de bom, prazer é meu. Tudo de bom, Rav, tudo de bom, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau, Rav.